Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor todo por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Boa noite, igreja. Sobre esse amor que vamos falar nessa noite, o amor impressionante do Senhor que nos alcançou, o amor ousado, um amor sem igual. E eu queria que a gente começasse o culto dessa noite pensando nesse amor, porque quando a gente pensa no amor do Senhor, a gente não tem como resistir a Ele. A gente sabe que a gente vai enfrentar batalhas diárias, lutas grandes até, mas a gente tem que se lembrar que antes que merecêssemos, o Senhor nos amou. E o amor dele é eterno, é para sempre. O amor dele está conosco até agora, nesse momento, quando a nossa mente se preocupa com algo, quando o nosso
corpo está cansado por alguma luta, o amor do Senhor é presente em nós. Em 1 João, capítulo 4, versículo 10, nos lembra, e eu quero ler esse texto, depois nós vamos ler juntos. Nisto está o amor. Nisto está o amor. Às vezes a gente quer saber o que é amor, né? Amor é sentimento. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Eu acho que ao ler um versículo como esse, a gente só pode se render. Ao ler um versículo como esse, a gente só pode amar mais ainda o Senhor, adorá-lo de forma diferente. Não entregar para Ele uma canção, uma fala que eu já esteja acostumado, mas algo totalmente novo, que brota do coração, que sabe que o que aconteceu foi isso. Ele me amou quando eu não o amava ainda. E às vezes a gente sempre acha que o amor ele é ligado à reciprocidade, né? O Senhor amou quando nós não o amávamos. E foi esse amor que fez Ele enviar Jesus. A gente vai ler esse versículo todo, juntos, numa só voz, entendendo e assumindo para nós esse amor lindo do Senhor. Vamos ler juntos? Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Olhe para a cruz de Cristo nessa noite. Não sei como é que foi seu dia, mas agora você vai parar e olhar para a cruz. Vai ver lá Jesus sofrendo por amor. E você vai perceber que sem palavras Ele te aproxima, te aproxima desse amor. Que você possa ir ao encontro da cruz de Cristo, que a nossa adoração hoje seja baseada nesse amor. Vamos em pé, vamos adorá-lo com essa canção. Que essa canção nos aproxime do Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, e se eu sofrer participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Vamos cantar essa nova vida em Cristo. Vamos dizer isso. E mereci da vida, de graça recebi por sua cruz, a morte que me deu, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou
Pelo amor que nos alcançou, e nós queremos que o Senhor nos capacite, nos unja a espalhar esse amor, a levar esse amor, a dizer desse amor, a mostrar esse amor com ações, com palavras, com o nosso testemunho, com a nossa vida, que sejamos igreja do Senhor, que vive quebrantada diante de tão grande amor. Quebranta os nossos corações, quebranta, Senhor, nossa postura ali de certos de tudo. Nos faz, Senhor, totalmente movidos pela sua graça e pelo seu amor. Nós queremos ser quem o Senhor quer que sejamos. Nós queremos acertar o alvo. Nós não queremos errar mais. Esteja conosco, Senhor. Abençoa-nos e como igreja possamos nos equipar durante todo esse mês. Estamos falando de missões nacionais. Possamos entender a nossa missão aqui neste lugar onde estamos plantados e a nossa missão em todo o território brasileiro, para a glória do teu nome, que o Brasil declare que a esperança é Jesus. Em nome desse Jesus, nosso amado Jesus, que eu oro. Amém. Amém. Você pode se sentar, querido, e a gente vai receber informações do que está acontecendo no nosso país através dos nossos missionários que mandam para nós esses informes, e a gente tem condições de ir conhecendo a realidade, ser impactado por ela e fazer algo em favor também. Então vamos conhecer, vamos assistir esse vídeo. O Viver Espírito Santo tem ensinado às crianças e adolescentes do projeto que Jesus Cristo é a única esperança, ensinando a eles que Jesus é o caminho, ensinando a eles que Jesus é aquilo que eles necessitam e ensinando a eles a fazerem boas escolhas. Nessas ações de compaixão e graça, podemos experimentar o cuidado de Deus. Eu me lembro que uma vez Deus colocou em nossos corações que nós deveríamos marcar a entrega de cestas básicas para as famílias, só que, no entanto, nós não tínhamos nenhuma cesta. E eu peguei o telefone e eu liguei para a coordenadora da igreja local, dizendo a ela que ela deveria marcar a entrega das cestas para a próxima sexta-feira. E eu fiz aquilo sem saber o que iria acontecer. E quando eu acabei de desligar o telefone, eu recebi uma ligação de uma igreja, onde eu fui perguntado quantas famílias nós tínhamos no projeto. E eu então disse, e aquela irmã que me ligou e falou assim: pastor, então amanhã vocês podem passar aqui, que nós vamos abençoá-los com as 58 cestas básicas. Nós temos visto Deus agir grandemente nesse tempo. Eu me lembro que uma vez nós também estávamos marcando a entrega de cestas e eu cheguei aqui no projeto e eu liguei para uma família
perguntando se eles precisavam de cestas básicas, e aquela família me disse se poderia vir buscar naquele momento. E eu disse que sim, e quando eles chegaram no projeto, aquela mãe começou a chorar, e eu perguntei a ela o que havia acontecido, e ela me disse: pastor, hoje pela manhã eu perguntei a Deus o que eu e minha filha iríamos comer. E um tempo depois o pastor nos ligou perguntando se nós teríamos a cesta básica. Nesse tempo, meus irmãos, Jesus Cristo, ele tem mostrado a essas famílias que ele é suficiente, que ele é a esperança para a vida delas. Eu me lembro de uma outra vez, onde nós estávamos no momento de oração, antes de entregar as cestas para as famílias, e um avô, ao se levantar, ele levantou as mãos aos céus e disse assim: Senhor Jesus, obrigado, porque hoje vai ter janta na minha casa. As igrejas batistas têm estado conosco nesse trabalho, e Jesus Cristo tem sido apresentado como a única esperança para essas famílias. Nesse tempo de pandemia, começamos a nos perguntar o que fazer. Foi então que começamos a realizar encontros online com as nossas crianças e adolescentes do Viver. Durante esse tempo, realizamos mais de 340 estudos bíblicos com as nossas crianças. Com elas podemos orar, ouvir os seus pedidos, estar intercedendo junto com elas. Mas o maravilhoso que podemos vivenciar foi ver crianças e adolescentes se rendendo aos pés do Senhor, recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nossa missão é multiplicar discípulos. Por isso nós acreditamos que as nossas crianças e adolescentes não são a igreja do amanhã, mas a igreja de hoje. Por isso nós vamos continuar lançando a boa semente do Evangelho, pois nós acreditamos que Jesus é a única esperança. Uma das coisas que eu gosto nas campanhas de missões é receber esses vídeos, porque a gente conhece o rostinho dos nossos missionários, e quando nós ofertamos, nossa oferta chega até eles. Eu não sei se você captou o primeiro testemunho do pastor, quando ele fala que ele marcou a entrega das cestas sem ainda ter as cestas básicas. E antes do tempo marcado, o Senhor providenciou. Irmãos, Deus está fazendo pequenos e grandes milagres na nossa nação através de missões nacionais. E se você não conhece o Projeto Viver e outros projetos que tem para crianças, que nós como batistas brasileiros sustentamos, Fábio Jorge vai compartilhar com a gente algumas informações e a gente vai se envolver, porque é conhecendo que a gente entende a necessidade e a gente decide fazer algo novo e diferente. Conta pra gente, Fabi. Boa noite, irmãos. Esse projeto é um projeto muito lindo e o pastor falou uma coisa muito interessante, né? As crianças não é a igreja de amanhã. Aquelas crianças que estão sendo alcançadas por missões é a igreja de hoje, amém, irmãos? Que nós possamos louvar ao Senhor por cada criança. O Movimento Viver, ele tem ensinado milhares de crianças em todo o país a fazer boas escolhas. Olha que interessante. Escolha de estar caminhando junto de Cristo e se afastando das drogas. Porque o que o mundo tem oferecido aí para essas crianças com tanta facilidade é drogas, é coisas que não condizem com o que diz a palavra do Senhor. E esse projeto, entre outros projetos como Novos Sonhos, Casa Viver, Lar Batista, Cristolândia da Criança, são dos vários projetos que temos para alcançar essas crianças. E o nosso compromisso como batista é cuidar especificamente não só do físico, mas do espiritual também de cada criança dessa. Se você que nos ajuda, que oferta, a sua oferta vai para essas campanhas, vai para esses projetos. Mas se você ainda não começou, esse é o tempo de começar. Ore, comece,
doe, vá, porque tem crianças lá, como o pastor falou, não tinha nem as cestas básicas. E tem crianças, tem famílias. Na verdade a gente fala de crianças, mas a criança ela leva a família dela também a conhecer o Senhor Jesus como o único salvador das vidas delas. Uma frase que o pastor Isaías costuma dizer que basta que você comece de algum jeito. Você tem que começar. É orando? É doando? É indo? Não sei. Falávamos muito sobre tempo. Em 2020 tivemos muito tempo. Porém, muito tempo que muita gente não fez nada. Então, volto a repetir. Doe. Procure ajudar. E vá. Vá ao encontro dessas crianças tão necessitadas. De famílias tão necessitadas da palavra do Senhor. Vou convidar que você esteja com seus olhos fechados. Aqueles que podem ajoelhar. E nós vamos clamar agora por essas crianças. Que esses projetos tenham alcançado. Para que eles não se desviem dos caminhos do Senhor. Para que futuramente possamos encontrar futuros missionários, futuros pastores. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, de graça te damos, ó Pai, por mais uma oportunidade que temos, ó Deus, de ver, Senhor, o quão precioso Tu és, Senhor, na vida dessas crianças, Senhor, desses projetos que foram citados aqui, Senhor. Pai querido, esteja abençoando, Senhor, cada criança ali, Senhor. Que elas possam estar recebendo o alimento vindo de Ti, Senhor, recebendo a Tua palavra, Deus. Ó Deus, que possam ser formados ali, Senhor, cidadãos de bem, ó Deus. Que eles possam, ó Deus, futuramente, ó Deus, estar, não só futuramente, mas no seu dia a dia, onde quer que eles estejam, ó Deus, eles possam estar falando do Teu grande amor. Que eles possam estar falando do Teu cuidado. Pai de amor, abençoe, ó Deus, cada criança ali, Senhor. Senhor, eu quero te pedir também, Senhor, por cada pessoa, ó Deus, que abraça essa ideia, Senhor. Quero te pedir, Senhor, por cada pessoa, ó Deus, que está abraçando esse projeto, que está orando por esses projetos. Pai, não somos dignos de te pedir nada, mas, Senhor, cuide de cada criança, cuide de cada família representada. Que essa semente lançada nessas crianças, Deus, possa germinar na casa dela, possa germinar na escola, no convívio com os amigos, ó Deus. Que esteja realmente afastando essas crianças das drogas, de tudo aquilo que o mundo tem oferecido, ó Deus, e não é do Teu agrado, ó Pai. Pai de amor, abençoe. Cuide, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a avançar cada vez mais, a propagar o Teu Evangelho, Deus. Usa cada um de nós. Usa, Senhor, cada criança, para que o Teu Evangelho avance cada vez mais, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, ó Deus. Abençoe, Senhor, aqueles que estão na direção desses projetos, ó Pai. Cubra, Senhor, com o Teu Santo Espírito, ó Deus. Esteja dando, Deus, discernimento, ó Deus. E que em nenhum momento, ó Pai, eles possam duvidar, Senhor, de Ti, ó Deus. Que o Senhor sempre dá a provisão, Senhor, conforme ouvimos nesse vídeo. Pai, muito obrigado. Nós só temos mais que Te agradecer, Senhor, pelo Teu cuidado. Temos que Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. E já Te agradecendo por tudo que Tu vai fazer, pois Tu tem o melhor para cada um de nós. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado por tudo. É a oração que Te faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Cada criança que você vir, cada criança brasileira que você tiver contato, é um campo missionário. Você precisa orar. Nós precisamos orar pelas nossas crianças. Nossas crianças estão sendo adultizadas muito cedo. E nossas crianças precisam de Jesus. Glórias a Deus pelo projeto Viver e tantos outros projetos que a gente tem. Nós vamos dedicar ao Senhor, o pastor vem nos conduzir nesse momento. Mas antes nós vamos falar nosso tema, nossa divisa. Eu quero te lembrar. A gente tem máscaras da igreja,
#apoio missões para serem vendidas, para a gente somar na nossa oferta. A gente tem porta-máscara para ser vendido também. A gente tem camisa da campanha para ser vendida. Joselita é nossa promotora e ela está cuidando de toda essa parte. Faça contato com ela. Seu alvo pessoal, lembre-se, se você decidir um alvo para missões seu, é desse alvo que nós vamos fazer o alvo total da nossa igreja. Então, se você falhar no seu alvo, todo o alvo da igreja falha. Então, peça a direção ao Senhor, faça um alvo e oferte para essa obra. Joelho no chão. Nós falamos domingo que essa campanha vai ser feita à base de oração. Assim que começamos no domingo, vamos levá-la até o final. O Senhor há de mover os nossos corações para fazer a obra dele. Vamos falar nosso tema? Jesus Cristo é lá atrás, isso. Jesus Cristo é a única esperança. Vamos juntos? Jesus Cristo é a única esperança. É a nossa divisa. Vamos juntos também. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Muito bem, irmãos. Nessa hora nós temos um momento de consagração de dízimos, vidas, ofertas, bens no altar, Senhor. Toda essa nossa movimentação para missões nacionais tem a ver, sim, com o coração na obra e o coração pela obra. Então nós temos a tranquilidade, a generosidade, sim, a paz do nosso coração de ofertar. Que façamos isso nessa hora, com singeleza de coração, repetindo o gesto dos cristãos do primeiro século, quando entregavam no altar as suas ofertas. E isso fazia com que a obra pudesse assim prosseguir. Nós vamos cantar a canção e temos essa oportunidade preciosa de ofertar ao Senhor. Cantemos. Sim,
Amém. Faça esse cântico uma oração e uma decisão na vida. Esse cântico tão antigo nos leva a essa profunda reflexão de oração e de decisão na vida. Nós vamos orar, consagrando ao Senhor dízimos, ofertas, nesse momento de culto também ao Senhor. Oremos. Nosso Deus, querido Pai, nós consagramos ao Senhor aquilo, ó Deus, que na verdade pertence ao Senhor, que por esse tempo, ó Deus, o Senhor tem nos dado condições de trabalhar, de, ó Deus, priorizar as coisas do reino e sim, de fato, ó Deus, entregar com tranquilidade, Pai, no nosso coração, sabedores, ó Deus, que os recursos aqui depositados, eles mantêm a Tua casa e a Tua causa a partir das nossas ações na nossa cidade, ações essas evangelísticas, ações, ó Deus, no nosso país tão grande e ações até através dos nossos missionários em todo o mundo. Ó Deus, nós consagramos ao Senhor e te pedimos que o pão de cada dia não nos falte. Te pedimos que, ó Deus, essa seriedade e o coração na Tua obra possa ser algo constante. Há uma só voz, ó Deus, como nós temos feito há tanto tempo, como membros dessa casa, como membros dessa grei, como aqueles, ó Deus, que esperam somente a Tua vontade, nós te pedimos sim um novo obreiro segundo o Teu coração. Nosso Deus, nós te pedimos por nossos irmãos acamados, com a saúde abalada, que, ó Deus, o Senhor os possa tirar do leito de enfermidade e possa sim, ó Deus, sarar, trazer a bênção da cura, para que, ó Deus, nós possamos também glorificar ao Senhor. Te bendizemos, ó Deus, te louvamos assim e te pedimos essas bênçãos agradecendo no nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus esteja conosco nessa noite, irmãos. Amém? Como mais uma vez. Irmãos, eu quero, antes da reflexão, só compartilhar uma coisa com os irmãos, que eu já compartilhei algumas vezes. Eu sou extremamente carente. Hoje nós não estamos muito cheios, né, na igreja, nesse sentido. Aí a gente tem vários bancos aqui na frente. Se os irmãos ficam lá atrás, eu fico assim, será que o pastor está feio? Eu sempre fui bonito, sempre sou bonito. Aí tem uma faixa, apenas se você estiver tranquilo, claro, não sente no X, mas se puder, vir aqui mais para frente, porque dá um negócio assim no coração. Isso, que família preciosa, uma das famílias mais bonitas da igreja, a família da Carla. Claro, tem outras também, mas Deus abençoe. Obrigado, Denis e Lara, vocês são uma benção. É só para que a gente fique um pouco, né, próximo assim, com distanciamento ainda, que a gente fica, né, a gente fica meio encafifado assim, tem que ter o distanciamento, pô, mas assim também é demais, né? A gente fica já está há 2 anos nesse negócio quase, tem que ter distanciamento, Pô, mas aí o irmão lá do outro lado, calma gente, é um distanciamento seguro, amém? Obrigado, irmãos. Nossa gratidão aos irmãos, amigos, conectados de casa, separados por quilômetros de distância, mas juntinhos aqui conosco, que o Senhor os abençoe, a graça de Jesus alcance, e eu sempre gosto de enfatizar de que os irmãos, amigos, que por motivos justos, estão em casa, eles não estão assistindo o culto, eles estão prestando o culto. Então, pare, sabe, qualquer outra atividade e aí fique somente no culto. Quero pensar com os irmãos nessa noite, eu já vinha falando, já vinha anunciando que a gente tem que ter um certo olhar sobre os profetas menores, os ditos profetas menores, e aí vim olhando já de algumas semanas, na verdade daqui de uns 2 meses para cá, e quero, nas noites que eu puder estar com os irmãos, pelo menos de quarta-feira, pensar sobre alguns profetas menores. E não é nem uma reflexão completa ó, nesse sentido, ou então um estudo apurado, mas é um olhar, sabe, um olhar bem simples, mas ao mesmo tempo profundo, de algumas falas desse profeta. E hoje eu escolho o Joel, esse camarada, gente finíssima, que inclusive é filho de Petuel, está lá no versículo 1. A gente nem conhece, né? Mas tem uma genealogia fantástica, Joel.
e ele inaugura um novo tempo como boca de profeta, boca de Deus ali para o povo. E Joel tem um olhar interessante, e já eu falo desse tempo que ele inaugura, desse tempo que ele inicia no meio do povo, e é muito interessante a fala de Joel, assim como os profetas menores. A gente conhece mais alguns, mas esse cara aqui fala de uma forma muito interessante. Há um, inclusive, os mais jovens, pessoal acima de 20 e abaixo também um pouquinho, vai lembrar daquela série de filmes Velozes e Furiosos. Esse cara está na Bíblia, Naum. Depois me pergunta lá que eu mostro. Naum já profetizava o filme Velozes e Furiosos, parte 8, né? É interessante, a Bíblia é um negócio espetacular. Aí tu vai ficar cheio de curiosidade, duvido que não vai me perguntar. Está lá, Velozes e Furiosos na Bíblia, Naum, fantástico, fantástico. Então, irmãos, por isso que eu amo a Bíblia. Ela não é um livro antigo, ela não é um livro, sabe, empoeirado nesse sentido, mas é um livro atual, eterno. E a gente tem que falar realmente como salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Pensando nisso, volte então a Deus que nunca te deixou. É sim, irmãos, essa mensagem serve para a gente, calejado de igreja, serve para amigos, para pessoas que estão na corda bamba, serve para a gente que frequentou os nossos, e vou usar a linguagem nossa, do nosso meio, dos nossos arraiais, gente que está afastada, longe de Deus, gente que não, nesse sentido, sobreviveu à pandemia, quando fevereiro, março de 2020, se destabilizou na fé. Irmãos, nem culto online assiste. Há queridos nossos que a gente precisa orar todos os dias. Então, volte a Deus que nunca te deixou. Texto de Joel, capítulo 12. Já achou aí, irmãos, falando nisso? Não fala aquele negócio no pastor, nem sabia que tinha esse profeta. Aí é demais, né? Joel, capítulo 2, 12 a 21. Diz assim o texto, e aí é boca de Deus, na voz, na fala do profeta, dizendo: assim diz agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondeu e disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Amém? Estou quase dando uma pista aqui, se eu tenho ainda um pouquinho de grandes coisas estão por vir. Olha, fantástico, acho que seria no final, né? Grandes coisas, estou dando uma dica apenas, deixa passar. Enfim, volte a Deus que nunca te deixou. Meus irmãos, voltar-se para alguém, voltar a alguém, a ter relacionamento com alguém, é algo realmente maravilhoso, é algo fantástico.
Quero dar aqui um exemplo prático, quando você volta para alguém, você passa a ter contato com alguém, quando a gente restabelece ou reconecta àquele relacionamento que era anterior. Um exemplo talvez simples, até bobo, quando você viaja por um bom tempo, ou então vai fazendo um projeto, tem irmãos, amigos nossos que viajam a trabalho 3, 4 meses, 6 meses, e aí você volta para a família, irmãos, isso é bom demais. Parece que a cada dia que a saudade vai apertando, quando você volta, isso é amenizado potencialmente, sabe, por amor, por alegria, por, sabe, acolhimento. Voltar-se para casa, por exemplo, a gente não estava acostumado, né? A gente vem de uma geração que antes a gente só estudava de manhã ou de noite, lembra disso? Mas quando você começa a frequentar agora as escolas técnicas, e a gente tem uma geração que assim passa o dia todo fora, irmão, como é bom voltar, como é bom, sabe, depois durante o dia voltar um negócio extremamente, restabelece a nossa energia, o nosso humor, isso é muito bom. Quero dar exemplos bíblicos sobre voltar, simples também. Os espias, por exemplo, que Josué envia para ver a terra prometida, eles voltam, e pelo menos aqueles que são, sabe, favoráveis ao povo, não, vamos lá nessa terra mesmo, primeiro vamos espiar, e Josué dá ordem, eles voltam dando boa notícia. Que coisa extraordinária. Por que não lembrar também da volta do filho pródigo, um menino que faz uma escolha errada na vida, um menino que, sabe, um ato de insanidade, deixa o seu pai choroso, parte para uma terra distante, enfim, gasta dissolutamente, vive uma vida longe daqueles que o amavam, mas quando ele volta, irmão, voltar é muito bom. Quando ele volta, ele é abraçado pelo seu pai, ainda no caminho, provavelmente mal cheiroso, mal vestido, enfim, mas aquele menino volta. Voltar é bom, não tenha dúvida. Há um outro exemplo, quando Jesus ressuscita e volta de novo para o convívio dos seus discípulos, e eles ainda não o reconhecem, aí um vira para o outro e diz, você não se lembra quando era ele que estava conosco, quando falava-nos perto de nós e ardia o nosso coração, irmão? Jesus naquele dia voltou para perto dos que o amavam, e isso é extraordinário. O Apocalipse vai ensinar uma história de que, sabe, quando nós nos afastamos de Deus, e por isso que o conselho é para quem está dentro da igreja, mas também para quem está fora, para quem está, sabe, cambaleando na fé. O Apocalipse dá esse conselho, João já velhinho, mas escrevendo o que Jesus estava revelando para ele, diz, olha, volta lá, você lembra onde você caiu? Volte aonde? Ao primeiro amor. Voltar é bom. Nesse sentido bíblico, espiritual, sabe, profundo demais, voltar-se para Deus é, sim, importante demais e é extraordinário. Meus irmãos, o texto de Joel, ele é contundente. O texto desse profeta, dito como um profeta menor, porque o seu tempo de ministério foi específico, foi por um período, é um texto denso demais, é um texto forte. Joel, sendo boca de Deus para aquele povo, exigindo um posicionamento do povo em relação a Deus. A mensagem de Joel, ela é enfática. A mensagem de Joel não é uma mensagem de brincadeira, a mensagem dele é de alerta, dizendo que, sabe, Deus iria destruir os seus inimigos, mas o povo precisava se posicionar. Sabe, quando nós reclamamos das nossas mazelas, inclusive daqueles que nos perseguem, sim, não é só isso, é de que o povo, nós precisamos nos posicionar diante de Deus. E qual é o tempo novo que Joel inaugura? Qual o tempo novo que ele fala? O que agora ele compartilha com o povo, e esse texto atravessa séculos dos séculos, como é rico isso, e chega até nós. Havia uma prática no Antigo Testamento, de que quando a pessoa pecava, quando aquele, sabe, se afastava de Deus, quando ele entendia que ele precisava se arrepender dos seus pecados, ele rasgava as suas vestes. Ele rasgava as suas vestes, se vestia de saco, e aí aquela linguagem do Jó, ele colocava a boca no pó, e era um ato de humilhação extrema, era um rito realmente religioso muito forte, para não somente denotar, mas evidenciar de que ele estava arrependido do seu pecado. Era esse o procedimento. Então as pessoas rasgavam suas vestes. Joel, num momento de virada, de relacionamento com Deus, claro, de proximidade, de volta para Deus, ele inaugura um novo tempo dizendo, rasgai agora o vosso coração e não as vossas vestes. Isso é profundo demais.
Ele não está falando de um coração, desse coração nosso que bate nesse coração, não, é de alma, sabe, é de profundidade, sabe, é de densidade da vida, é de intimidade com Deus. Agora o rito não tinha que ser exterior, era profundo. Agora volte para Deus rasgando o seu coração. Deus estava farto desses procedimentos. O povo, no passado, com o profeta Isaías, Deus já falava isso: vocês me honram com os seus lábios, as suas canções, a sua religião, os seus atos, o seu exterior, está tudo muito bonitinho, mas as suas mãos estão cheias de sangue. Pecado na vida nos afasta de Deus, e não há, nesse sentido, como retomar, a não ser agora, na vertente do Novo Testamento, Jesus Cristo. Meus irmãos, então Joel inaugura o novo tempo dizendo, olha, versículo 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Esse convertei-vos dá a ideia de volta. Os mais jovens aqui vão lembrar desse dia da aula de português. Conversão é que eu estava num caminho para cá, estava errado o meu caminho, eu me encontrei com o Senhor, agora minha vida vai para lá, não tem meio termo. Entende isso? Conversão é mudança de vida de dentro para fora, não de fora para dentro. Meus irmãos, Joel então diz no versículo 12 e 13, e reforça isso duas vezes: convertei-vos a mim, é Deus falando, de todo o vosso coração. E Deus ainda exige jejuns, choro e pranto. Como falta isso nos nossos dias? Como falta isso no nosso dia de entrega, sabe? Por vezes, dizem que isso também tem a ver com que a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai ficando mais sensível, mas já desde novo, de vez em quando, sabe, eu me via nessa situação de me pego no culto chorando, porque é ser constrangido pela presença de Deus, irmãos. É o salmista que vai dizer, Senhor, para onde me irei do teu Espírito, para onde eu vou, a tua face está sobre mim. Isso a gente fala de uma coisa aqui, irmãos, que transcende o nosso pensamento, a nossa linguagem humana. Presença de Deus, manifestação de Deus, glória de Deus. Tem ideia disso? Quero compartilhar com os irmãos uma história real. Eu não lembro se participei aqui com os irmãos. Pastor Xavier, da Igreja Batista Memorial, o Senhor levou a sua presença há muitos anos atrás, conheci, que homem de Deus. Foi acometido de um câncer. A igreja orou durante meses. Mas ele, entendendo a sua situação física, semanas antes de o Senhor chamar a sua presença, ele bem de saúde nessa maneira de dizer. Ele de púlpito, ele fala, irmãos, eu quero agradecer toda a igreja, liderança, irmãos de outras igrejas, todo mundo que me conhece pelas orações, pelo suporte, pelo apoio. Eu agradeço muito, sou muito grato ao Senhor. E os irmãos têm orado, a minha família tem orado pela minha cura. Então, quero dizer isso, e essa frase dele entra para a história. E eu sempre lembro disso. Sabe o que é glória de Deus? Ele diz, irmãos, nós estamos orando para a minha cura. Se o Senhor me curar, nós veremos a glória de Deus. Mas se o Senhor não me curar, eu verei a glória de Deus. Isso é fé, isso é intimidade com Deus, isso é saber da manifestação de Deus. Então, irmãos, o apelo enfático de Joel é para posicionamento, para abandono do pecado. E diz ele com choro, com pranto, de rasgar o coração e não as vestes, de se converter ao Senhor, porque ele diz e dá razões, porque ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é tardio em ira-se, grande em benignidade. E diz que ele pode mudar, a expressão aqui de se arrepender, mas dá a ideia de que ele pode mudar aquilo que faria. E ele fez em favor do seu povo. Porque aqui há uma ameaça e os seus inimigos estão, numa linguagem figurada, de gafanhotos. Você já viu aí esses programas de nuvem de gafanhoto que arrasa com tudo. Então, qual é a tônica, qual é, sabe... A temática de Joel é de conversão todos os dias. Nós precisamos entender isso, irmãos. Eu ainda há pouco, há algumas semanas, conversando, e minha sogra falou isso na mesa com a gente, assim, tem mensagem que a gente ouve que a gente se converte de novo, não é isso? Tem que ser assim. A gente tem que se converter todos os dias.
Sabe, quando aquela mensagem, independente do pastor Isaías, do pastor A, B ou C, ou da preletora, enfim, Deus falou, irmãos, a gente precisa ter aqui esse renovo e se converter todos os dias, se possível, para que a nossa vida seja uma caminhada, seja algo elevado, seja algo, uma crescente. Precisa se converter nesse sentido todo dia de novo, porque é a renovação da mente, do espírito, do coração, de tudo na nossa vida. A mensagem então de Joel é assim, irmãos: Deus promete julgar os seus inimigos, não tenha dúvida. O primeiro item é isso, Deus promete. Quando a gente vê um mundo injusto, um Brasil, enfim, no nosso recorte, uma cidade do Rio de Janeiro com tantos problemas, meus irmãos, Deus promete julgar os seus inimigos, e Deus julga. Uma outra ideia que está no texto todo, de a profecia de Joel, que está disposta apenas em 3 capítulos, é de que, meus irmãos, o arrependimento sincero traz perdão e restauração de Deus. Arrependimento sincero, mudança de pensamento, a chamada metanoia, sabe? Mudar. Não é uma tristeza pelo pecado, não é um pesar pelo pecado, não é uma amargura no coração, eu estou triste porque pequei de novo. Não, é uma mudança, arrependimento da ideia de mudança de pensamento, de expansão do coração, da mente. Deus promete, irmãos, ainda nesse texto grande, derramar o Espírito Santo em todos, está aí no livro de Joel. Sabe qual a outra temática de Joel? De que Deus promete salvação a todos que clamam, chamam pelo seu nome. É Deus usando a boca do profeta. Então, a nossa missão, a nossa meta, a nossa resolução é voltar para Deus que nunca nos deixou. Isso está no verso 11. Diz assim o texto: o Senhor levantará a sua voz diante do exército, porque muitíssimo é grande o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temível, e quem o poderá suportar? Meus irmãos, Deus é Deus sobre todas as coisas. Então, eu aprendo talvez 2 grandes lições, ou 2 grandes pilares, nesse texto que nós lemos, de um contexto muito maior do que Joel, naquele tempo, promete para o povo e adverte para o povo de posicionamento com ele. A primeira é de que é necessário voltar-se ao Senhor, voltar-se com choro, com pranto, e inclusive ele diz, com jejuns, coisa que por vezes a gente abandona, por um entendimento errado bíblico. E há irmãos nossos de outras denominações que buscam mais essa parte porque a gente não entende que jejum é válido sim, desde que feito biblicamente falando. Nós precisamos nos voltar para o Senhor, porque Deus exige isso de conversão, dessa volta. Lembra no início ainda há pouco, como é bom a gente voltar, irmãos? Deus está nos esperando de volta para que a gente volte para Ele. Em vários momentos aqui do texto ele diz, porque fez grandes coisas, o Senhor fez grandes coisas. Versículo 20 no final, versículo 21 está dizendo, não temas, ó terra. Ele diz, removerei para longe de vós o exército do norte, ou seja, os seus inimigos. Babilônia estava o cercando, Babilônia estava sendo comparada a gafanhotos, de, sabe, dizimar o povo, e o Senhor diz, o Senhor fez grandes coisas. Versículo 21, porque o Senhor fez grandes coisas, o Senhor fará grandes coisas. Temer a quê, irmãos? Há pessoas que paralisaram a vida por conta da pandemia. Claro, irmãos, nós temos que ter cuidado. A vacina, a distância, tudo isso, irmãos. Mas paralisar a vida com a desculpa ou então a justificativa de que esse mundo é perigoso demais, está muito ruim. Como assim? É o Senhor que continua fazendo grandes coisas, e isso está no texto, na profecia do profeta, dizendo, o Senhor fez grandes coisas, o Senhor fará grandes coisas. O texto é tão rico que ele diz, não temais animais do campo. Ele promete pastos, ele promete, sabe, recuperação daquela vida do povo nesse sentido agrícola. Quando ele promete aqui dizendo, olha, eu vos envio trigo, mosto e azeite, e dele serei farto, está dizendo o seguinte, eu vos darei comida. Está dizendo para um povo que vivia daquelas coisas ali, do azeite, em vários sentidos, não somente para alimentação, mas para iluminação, possivelmente de casa. Para tantas outras coisas serviu o azeite, mas também o trigo, uma infinidade de receitas daquele povo que se fazia com trigo, era a subsistência básica, e Deus está dizendo que estaria com o seu povo, mas o povo precisava o quê?
se converter. E conversão é mudança de vida, é ampliação da mente, do coração. É a primeira coisa, o primeiro pilar que está no verso 12 e verso 13. E ele, quando diz que vocês precisam se converter, diz o 12 que ele converte assim, a mim de todo o vosso coração. Ele repete a expressão também no 13, dizendo: o Senhor é misericordioso. O Senhor é compassivo, o Senhor é tardio em irar-se, Ele é grande benignidade, e Ele muda até os seus planos, se for necessário, por amor a cada um de nós. O que falar de um testemunho desse do pastor? Isso que eu chamo de loucura santa, tá bom? Marcar a entrega das cestas básicas, sem ter nenhuma. Vamos marcar para a sexta que vem. Aí sempre vem algum irmão, sempre tem algum irmão com menos fé que a gente. Pastor, a sexta está aí? Não tem não. Vai chegar. Sexta-feira, pode... Irmão, que coisa. Que coisa. Isso é fé, irmão. É saber que o Senhor cuida, sim, em todos os aspectos. Então, conversão dá ideia disso, de mudança de vida. Eu quero mais uma vez, já que nós temos vários irmãos e amigos online, e eu costumo dizer isso para os irmãos, compartilhar, de assumir realmente o que estou querendo dizer. Irmãos, conversão não tem nada a ver com Bíblia em casa, ou no carro, ou em cima da estante. Não tem a ver. Conversão também não tem nada a ver com conhecer muita gente da igreja. Conversão não tem nada a ver com jargões que a gente coloca na nossa boca, já viu? Que é negócio de varoa, varão. Não tem nada a ver com isso. Conversão não tem nada a ver com, inclusive, saber alguns textos bíblicos. Pastor, que isso, está pegando pesado? Estou falando sério. Porque decorar, irmãos, isso aqui é um livro, tá? Você pode decorar, a tua faculdade mental, né? Prevê que você decora. Viver é que é o grande detalhe da vida. Conversão não tem nada a ver com vir à igreja 2, 3 vezes por mês ou todos os domingos. Não. Conversão é entrega da vida, é mudança do coração, da mente. Conversão tem a ver com gerar novas ovelhas. Conversão tem a ver, sabe, com querer povoar o céu. Conversão tem a ver querer estar com os irmãos, apesar das enormes diferenças. Conversão tem a ver com mudança de fala, de pensamento. Conversão é viver o que Paulo diz, de que antes a gente era uma pessoa velha, ou então uma criatura velha, agora a gente é novo em Cristo Jesus. Conversão tem a ver, sabe, com um novo palavreado, uma nova maneira de encarar a vida. Conversão tem a ver, sabe, com ter a graça de Jesus sobre nós e querer que essa graça, desejar, ansiar e fazer isso todos os dias. Não é à toa que Missões está começando de novo uma campanha, usando pela terceira vez, sou ruim dessa conta, em 4 décadas, do mesmo tema. Em 1965, Jesus Cristo, a nova esperança. Em 1999, Jesus Cristo, a nossa esperança. E agora, 2021, Jesus Cristo Conversão tem a ver com isso, irmãos, entender e traduzir para as pessoas nos mais diversos relacionamentos nossos de que a gente é uma nova criatura. Mas há um outro pilar aqui também. Há um pilar de que Deus ama o seu povo, Deus abençoa o seu povo. E o verso 13 diz: é tardio em irar-se e grande em benignidade. Em outra versão você vai encontrar: e ele muda se for necessário. Só cuidado para não confundir o texto, tá? E muda, se necessário, aquilo que estava previsto para nós, de ruim para o melhor. É o profeta que diz: olha, eu tenho bons planos para vocês. Não são planos de morte, de desespero, são planos de paz, de coisa boa. Isso é o Deus que a gente crê. Deus abençoa o seu povo com grande benignidade. Quero já caminhar por fim, irmãos. Considerar de que no 23 que nós lemos, ele diz assim: vós filhos de Sião, está falando para o povo, se alegrem muito, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa medida, a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. E ele vai começando a falar do que, como ia ficar os celeiros dele, como eles iam se restituir, e como eles iam ser abençoados e abençoadores quando o Senhor sim se mostrasse para eles, mas precisava de conversão, de mudança na vida. As promessas são extraordinárias, irmãos.
E eu não tenho nada contra a pessoa dizer, eu vou à igreja pegar minha bênção. Que bom as pessoas disserem isso. Declararem isso em alto bom som. Eu vou na igreja pegar minha bênção. Hoje, ninguém me segura. Vou lá na igreja pegar minha bênção. Mas antes de pegar sua bênção, seja você uma bênção para o seu entorno. E que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar mais um pouco, irmãos. O texto fala de conversão a todo o coração, com jejuns, choro e pranto. Por vezes nós perdemos uma coisa que se chama introspecção, de parar a nossa correria da vida, a nossa agitação e se voltar para nós e tentarmos, já fez esse teste, irmão? Faz isso, de tentar ouvir as batidas do seu coração, no silêncio, deixando Deus falar. Oremos nessa hora. Nosso Deus, querido Pai, nos voltamos para o Senhor, Deus, quando por muitas das vezes os nossos pecados nos afastam do Senhor e dos seus propósitos. O Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus que na nossa linguagem humana nós traduzimos por um Deus terrível, um Deus grande, um Deus que faz coisas extraordinárias, ó Deus. Quando nós nos lembramos do salmista, dizer para onde a gente pode fugir da tua face, não há lugar, ó Deus. Se nós fazermos a nossa habitação no lugar mais profundo dessa terra, se nós formos, ó Deus, para um vale, se nós formos, ó Deus, para o fundo do mar, ali o Senhor está. Se nós subirmos, ó Deus, as montanhas mais altas, ali também o Senhor estarás. Deus, nós nos voltamos para o Senhor te pedindo perdão e nessa hora, Deus, nós te pedimos que a mudança de vida, de dentro para fora, possa acontecer hoje nos nossos corações, porque nós nos voltamos para o Senhor, porque na verdade o Senhor nunca nos deixou. Nos momentos mais densos da vida, nos momentos em que nós nos sentimos sós, num caso de doença, num caso de desemprego, num caso de destabilização da família, num caso, ó Deus, em que muitas das vezes nós não sabíamos para onde olhar, o Senhor estava conosco, ó Deus. Então nós nos voltamos para o Senhor, te pedindo, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, a correção de rota necessária, ó Deus, o explicitar dos nossos pecados para acerto da vida e na vida com o Senhor. Deus, o Senhor nesse texto promete para o povo o enchimento, a descida do Teu Espírito Santo, e nós te pedimos que, ó Deus, o Senhor nos encha com Teu Espírito Santo, para que, ó Deus, nenhuma ação do pecado, nenhuma ação, ó Deus, desse mundo mal, ó Deus, venha, ó Deus, prejudicar o nosso relacionamento com o Senhor. Nos voltamos para o Senhor, ó Deus, que é grandioso em perdoar. Nos voltamos para o Senhor, que é grande em benignidade. Nos voltamos para o Senhor, que o Senhor só quer o melhor para cada um de nós. Porque é bom, ó Deus, voltar para o Senhor. Então, ó Deus, marque esse dia aqui, a minha vida, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, da criança mais novinha, ó Deus, do idoso mais experiente de vida, pelos seus anos, ó Deus, vividos por cada um de nós, ó Deus. Nós nos voltamos ao Senhor e te agradecemos, porque grandes coisas de fato o Senhor tem feito. O texto repete várias vezes, ó Deus, o Senhor é grande e Ele faz grandes coisas. Então, ó Deus, a partir da nossa vida em família, onde a gente se revela, ó Deus, onde a gente dorme, onde a gente faz as refeições, onde a gente se relaciona com, sabe, ó Deus, com pai, com mãe, ó Deus, com esposa, com esposo, com as famílias diferentes, que talvez só tenham uma avó ali presente, com tantas famílias, ó Deus, que tem uma formação diferente. Nós te pedimos no nome de Jesus, que esse lugar da onde nós viemos, as nossas famílias, já seja um pedacinho do céu, ó Deus. Então nós nos convertemos ao Senhor, nós te pedimos, ó Deus, e nos ajuda nessa mudança a cada dia, para que, ó Deus, quando a gente possa se levantar da nossa cama, ao colocar o pé, ó Deus, no chão, a gente possa dizer: Deus, eu me converto mais um dia ao Senhor e me aproximo do Senhor e da Tua Palavra.
Obrigado por essa igreja, Igreja Batista Jardim Santíssimo. Obrigado pelas igrejas sérias, ó Deus, do nosso entorno. Deus, nessa hora nós te pedimos e levantamos um clamor, ó Deus. O Senhor nos permitindo no próximo sábado, pelo Projeto Esperança, ó Deus, guarda a nossa juventude. Que seja um dia de mudanças para as pessoas que passam, ó Deus, na frente do templo da tua casa. Que uma palavra recebida, um folheto, ó Deus, possa mudar toda uma vida, toda uma família. E que nós tenhamos sim, ó Deus, testemunho de que o Senhor naquele dia agiu. Oramos, ó Deus, não somente por aqueles que estão aqui presentes, por aqueles que estão online, mas por aqueles, ó Deus, que fatalmente vão ouvir essa palavra depois. Nos convertemos, ó Deus, com jejum, pranto e choro, porque o Senhor é misericordioso com cada um de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos celebrar o Senhor. Meus irmãos, pode sentar um instantinho, daqui a pouco a gente levanta de novo. Santíssimo tem disso, né? Academia grátis, senta, levanta, senta. Nosso culto está encerrando. Voltaremos já já. E faça desse culto a continuação na sua casa, no seu trabalho, na escola. Nós temos uma comunicação de sábado agora, irmãos, e eu vou, além da comunicação, fazer um apelo aos homens, claro, as mulheres também podem, mas aos nossos homens. Nós temos o projeto Esperança aqui na porta da igreja, nesse sábado, desde a parte da manhã, 8, 8h30,
nossos jovens, adolescentes estarão aqui num grande movimento evangelístico de pregação da palavra aqui em frente ao sinal. Eu queria apelar aos homens disponíveis que possam vir dar um suporte, às mulheres também, mas principalmente os homens, porque nossos jovens e adolescentes estarão identificados com a camiseta do Projeto Esperança. Então, a gente precisa ter um olhar de adulto, né, que possa ter um olhar mais crítico do que está acontecendo no entorno. Isso é prudência e tem a ver com o trabalho do Senhor. Então, vou fazer uma lista só para os homens também, para que possam fazer esse grande favor, esse grande serviço à casa do Senhor, que quer ter um olhar indireto, mas também direto, sobre nossos adolescentes e jovens que estão no Projeto Esperança. Ore por isso, daqui até lá, para que não haja dificuldade, mas depois de quase um ano e pouco, irmãos, na verdade, de sair às ruas como igreja, a nossa juventude está fazendo que talvez nós, naquele sentido de uma limitação do corpo, talvez uma situação que a gente não possa ir, eles estão iniciando esse grande projeto. Irmã Luciane tem a palavra, e enquanto ela vem, eu queria pedir também para os irmãos, que os irmãos pudessem, nesse sábado, ter esse olhar para que os nossos jovens possam ser assistidos, né? Então a gente está nesse momento de resgate, a nossa juventude tem já se reunido, e isso tem sido muito marcante. Então ore por isso, esteja colaborando de alguma forma, ajudando-se. Boa noite, igreja. Boa noite. Então, estamos aqui para anunciar, né, fazer um anúncio, um convite. Na verdade, é uma convocação. Nós estamos em missões nacionais, abrimos nossa campanha de missões domingo. Muito lindo, por sinal, não tive a oportunidade de vir aqui, mas estávamos coloridos de verde, amarelo, azul e branco, pelo nosso país, pela nossa nação. Tivemos uma semana de oração pelo Brasil e estamos na campanha de missões nacionais. E com estratégias. Então vem aí o leilão missionário, que é uma estratégia que a gente está usando esse ano para arrecadar fundos para missões, para a gente atingir um alvo. E temos um leiloeiro profissional, um martelo profissional, vai estar aqui presente. E estamos arrecadando doações. Você que tem um dom, um talento, algo que você possa estar fazendo para doar. Você que está em casa também, se quiser doar, a gente está aceitando doações. Vão ser coisas que vão ser leiloadas com valores bem irrisórios, bem baixos, para que todo mundo possa participar, porque a intenção, além de arrecadar o dinheiro, é promover uma tarde de confraternização. A gente está em tempos tão difíceis, distantes, sem poder estar com muita aglomeração, mas vamos estar aqui no templo e confraternizar. Então venha, dia 2 de outubro, um sábado, uma tarde de sábado de sol lindo, estou profetizando. Um sol lindo, vem, traga a sua família. Mas irmã, eu não sei fazer nada, eu não tenho condições de comprar nada, mas vem confraternizar, vem arrecadar o seu produto, muita coisa. Já estamos recebendo doações, somos gratos aos que já estão nos ajudando. Mas fica aqui uma convocação, anota na tua agenda. Dia 2 de outubro, temos o leilão missionário, uma tarde abençoada para confraternizarmos e também ajudarmos na campanha de missões. Se você quiser doar de casa, ou quem está aqui na igreja, pode me procurar a Pâmela, ou então a irmã Eliane Dias. A gente está fazendo a seleção de tudo que a gente vai receber, para a gente poder estar catalogando tudo e fazer uma tarde bem alegre e abençoadora para missões. É isso. Muito bem, irmãos. Se você nunca participou de um leilão, é muito interessante. Eu convido você a vir, venha com alguns recursos financeiros e vai ser muito interessante. O leiloeiro já está se preparando para isso, estamos convidando, então vai ser uma bênção. Irmãos, aí tem sobre o nosso almoço, procura ali, irmã Teovânia, dia 19, a retirada aqui na igreja, e vai ser bênção também. Isso tudo voltado para missões. Eu queria terminar com a bênção, irmãos, mas lendo primeiro para os irmãos. Eu tenho mudado esse momento da bênção para sempre uma reflexão, para você sair daqui pensando, além da mensagem, além da reflexão da noite ou da manhã, um texto para aperfeiçoar, irmãos, o nosso relacionamento de gente humana que nós somos. O irmão não é um robô,
O irmão não é uma pessoa que está acima de outra pessoa aqui. Eu sou pastor, eu estou pastor. Irmão, nós estamos no mesmo barco. Eu sinto frio como os irmãos. Não sei se os irmãos sabem, mas eu, sabe, almoço igual os irmãos. E aí, é verdade, irmão. Eu sinto fome, calor. Irmãos, isso é normal. Nós estamos no mesmo barco. Nós somos ovelhas do grande pastor Jesus. Mas, meus irmãos, quando eu olho esse texto de Paulo, ele diz: porque foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nos dá a ideia, irmãos, de duas coisas. No nosso corpo, eu estava dali vendo o Márcio tocar, o Mica, e eu estava prestando atenção nas mãos. Os irmãos sabem que eu toco violão muito bem. Ensinei Davi, que é guitarrista da igreja hoje. Ele não admite isso. Enfim, as minhas mãos, as mãos desses moços aqui, irmãos, é do Senhor. O que a gente faz com o nosso corpo. Sabe, quando a gente fala assim: ah, não posso comer isso não, mas vou. A expressão é forte, mas vou repetir porque você monta pé. Vou meter o pé na jaca. E come e passa mal, irmãos, o seu corpo pertence ao Senhor. Não é para comer aquele negócio, você come e passa mal. Então, quando eu falo de corpo, eu falo de várias coisas. De mãos, de cérebro. Olha o que você enche a cabeça o dia todo. Da sua língua. Olha o que você comenta. Dos seus ouvidos, olha o que você ouve. Quando a gente fala então de espírito, é algo mais denso ainda. Do que a gente alimenta no nosso coração. Do que a gente sabe. Então, diz que tanto o nosso corpo, esse corpo de academia, esse corpo sarado, esse corpo maltratado, ele pertence a Deus. O texto está falando também que o nosso espírito pertence a Deus, que ambos precisam glorificar ao Senhor, porque eles pertencem ao Senhor. Então, que a gente reflita sobre isso. Isso tem a ver, irmãos, sabe, com as nossas práticas relacionadas aqui no nosso meio, lá fora, no seu trabalho. Cuidado com o que as suas mãos pegam, tocam. Cuidado onde seus pés pisam. É corpo, tem a ver com corpo, porque isso afeta diretamente nesse sentido do espírito. Que diz a Bíblia, não sou eu, pertence ao Senhor. Então, agora de pé, nós podemos pedir a bênção do Senhor. E alguns colocam a mão no seu coração, outros estendem sua mão, outros não fazem nada, mas que de um jeito ou de outro a gente está dizendo: Deus, eu pertenço ao Senhor. Eu me arrependo e me converto ao Senhor todos os dias, se eu puder, para que a minha vida seja uma vida de glorificação do Senhor. Porque de fato grandes coisas estão por vir, grandes coisas o Senhor tem feito nesse lugar. E o primeiro lugar que o Senhor faz não é o templo da igreja, não é a igreja reunida. O primeiro lugar que o Senhor faz é o seu coração, é o meu coração. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, Pai amoroso, Pai que é benigno, Pai que é grandioso em perdoar, graça de Jesus extraordinária, disponibilizada a toda a humanidade, consolações do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, seja com todos nós, com os nossos amigos e irmãos que estão de forma online na nossa mídia eletrônica, com os nossos irmãos, amigos aqui presencial, neste culto, com a Igreja Batista Jardim Santíssimo, onde quer que ela esteja representada, por cada homem e cada mulher, não somente hoje, mas para todos sempre. Toda a Igreja do Senhor diz: amém, amém. Jesus voltará. Amém. Vamos ansiar por esse dia, orar todos os dias. Amém, irmãos. Celebremos ao Senhor. Me atraiu e
por seu amor.